Bom dia, tudo bem com você? Mais uma manhã gloriosa para juntos aprendermos a palavra de Deus. E o tema hoje é como você tem exercitado a sua fé. Aqui em Mateus 8, de 5 a 13, Jesus irá nos contar uma história que irá edificar as nossas vidas nesta manhã. Vamos orar? Paizinho querido, eis-me aqui diante da tua presença. Eu louvo a ti pela oportunidade de estar aqui mais esta manhã, para juntos glorificarmos, exaltarmos a ti, agradecermos por esse dia, agradecermos pela noite, agradecermos por tudo que o Senhor fez, continua fazendo e continuará fazendo ao nosso favor. Assim te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui, juntinhos, com a permissão de Deus, mais uma manhã. Aleluia. Prontinho. E aqui a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, porque aqui diz que Jesus, ele chegou ali em Cafarnaum e tinha um capitão do exército romano. E ali esse capitão suplicou pela ajuda de Jesus. E ele falou: Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico, sofrendo muitas dores. E Jesus disse: eu vou curá-lo. E ali o oficial, ele se posiciona e tem algo que ele exerce, que é a fé. Porque quando Jesus disse que ia curar ele, o que o Senhor de alguma forma fez ali? Esse oficial, ele se posicionou e ali ele disse: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Porque ali ele era o cidadão, né, oficial romano, e ali ele disse: seja, né, de alguma forma, haja, né, isso que ele queria dizer, haja assim como eu faço exatamente com os meus soldados. E aqui ele disse o seguinte, que os superiores dele davam a ordem a ele e ele imediatamente ouvia. E aí ele falava também: se eu peço para os meus soldados venha, eles vêm. Se eu peço para eles irem, eles também irão. Assim como eu tenho autoridade sobre eles, eu creio que basta somente o Senhor falar e essa doença sairá do meu servo, do meu soldado ali. E ali Jesus se maravilha diante dessa atitude, porque o que esse soldado, oficial, né, estava dizendo? Jesus, o Senhor não precisa da minha casa, basta uma palavra tua e o meu servo ficará curado. Basta que o Senhor fale simplesmente. A fé que eu tenho, da mesma forma que o meu posicionamento tem sido, vá, né, para os meus soldados, eles irão ali ou eles venham, né, até mim, assim basta uma ordem tua. E aqui Jesus ficou maravilhado e ele falou assim: faça isso ou aquilo, né, o soldado, e então acontecerá. E Jesus ficou ali maravilhado e disse diante da multidão: eu ainda não vi fé assim em toda a terra de Israel. E eu digo a vocês, e ali Jesus estava se reportando à multidão, a mim e a você, que assim seria feito, né? Aqui Jesus estava dizendo que da forma como aquele soldado gostaria que acontecesse, porque a fé dele era exatamente poderosa, para Jesus nem precisar ir na casa desse centurião, desse
rapaz que tinha uma autoridade ali diante do governo romano. E aqui exatamente Jesus diz: vá, porque eles estão curados. Ele está curado, né? E aqui muitos judeus diziam, né, de alguma forma, que era grandioso toda essa questão. E ali ele falou assim, ó, nem do Oriente ao Ocidente, né, se sentarão ao reino dos céus aquele que de alguma forma não se lance de fato aos pés de Jesus, porque aqui ele fala de forma clara. Jesus ficou maravilhado, voltando-se para a multidão, disse: eu ainda não vi fé assim em toda a terra de Israel. E eu digo a vocês, muitos que não são judeus virão do Oriente ao Ocidente, sentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, e muitos israelitas serão lançados para fora, na escuridão, no lugar de choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: vá para casa, aquilo em que você tinha fé já aconteceu. E o rapaz foi curado na mesma hora. Ou seja, aqui Jesus estava dizendo que a fé desse rapaz era tamanha que, por mais que de alguma forma ele não fosse ali, né, judeu, porque Jesus a princípio havia vindo para os judeus, mas através da rejeição do povo judeu, eu fui alcançado, você foi alcançada, e se você ainda não foi, eu peço que você ore agora comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, consagro a Ti o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Eu passo a Ti pertencer e o Senhor passa a ser o Senhor da minha vida, o Deus da minha salvação. E agora, uma vez que eu declarei, confessei com os meus lábios e eu sei que o Teu Santo Espírito passa a habitar dentro de mim, eu sei que eu posso ser igual este centurião, este homem de autoridade, exercendo a minha fé diante daquilo que eu preciso. Porque o fato de eu exercer a minha fé vai mostrar o quão eu confio em Ti. E eu peço para você nesta manhã, exerça a fé da mesma forma como esse centurião, como esse capitão aqui do exército romano, porque ele exerceu a fé dele, crendo no cuidado, no amor de Deus para com a sua necessidade. E aqui ele sabia justamente que quando ele dava uma ordem, ali o Senhor fazia algo acontecer. E aqui esse servo precisava de cura. E esse capitão do exército exerceu a fé dele para que ele fosse curado em nome de Jesus. Então é importante você saber qual é a tua necessidade nesta manhã. É uma cura, assim como esse homem precisava? É uma restituição no seu casamento? É um sobejar de Deus, um transbordar na tua vida financeira? É uma casa, é a salvação de um filho, é a restauração de um filho, são vícios. O que é aquilo que você precisa? Onde você pode exercitar a sua fé? Porque você pode declarar com fé diante de Jesus, assim como esse capitão fez. Ele declarou: Senhor, não precisa na minha casa, basta uma palavra tua, porque assim como eu dou ordem aos meus servos, né? Eu digo a um soldado vai, ele vai, eu digo ao soldado ele vem, assim é a autoridade que o Senhor tem. Basta uma palavra tua. E ali ele estava tendo um posicionamento onde ele poderia exercer a fé dele a ponto de receber o milagre. E Jesus ficou tão maravilhado que ele falou assim: eu não vi ainda fé em todo Israel como desse soldado romano.
né, desse capitão romano. Então significa que Jesus imediatamente abriu a sua boca e declarou: ele está curado. O que você precisa? Onde você precisa exercer a tua fé nesta manhã? Olhe a situação daquilo que você precisa. Declare na autoridade do nome de Jesus aquilo que você precisa. E eu gostaria de orar com você nesta manhã. Maravilhoso Deus, obrigada, Pai, pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pela tua graça, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá autoridade em teu nome para declararmos a nossa fé, para declararmos aquilo que necessitamos de ti diante daquilo que precisamos. A situação adversa a qual estamos vivendo, o Senhor nos dá aqui com toda certeza que devemos exercer a fé assim como esse capitão romano em relação à necessidade do servo que ele tinha. Então é importante você declarar, importante você acreditar que Jesus, da mesma forma que agiu aqui, agirá em seu favor, agirá diante da necessidade daquilo que você precisa, agirá de acordo com o exercer a sua fé. Então exercite a sua fé, creia tão somente. Porque o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Esse soldado estava ali doente e o seu capitão clamou a Jesus para que ele pudesse, de alguma forma, curá-lo. E assim como ele exerceu a fé, sem que Jesus precisasse ir na casa dele, assim é comigo e assim é com você. Portanto, tenha plena certeza e convicção do amor de Deus, do cuidado de Deus e da autoridade que há nos céus, na terra e embaixo da terra, no nome de Jesus. Portanto, exerça a sua fé, porque da mesma forma que esse capitão exerceu, ele recebeu o milagre e assim será contigo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Lembre-se, curta, compartilha, deixa seu like. Tem o Pix, né? Se você quiser abençoar, semeando para frutificar@gmail.com. E eu agradeço, né? Eliane que está na live, Nai que está na live nesta manhã, e peço compartilhem, né? Deixe seu like e vamos semear a palavra de Deus. Deus te abençoe.